Boa noite, amados. Que Deus abençoe a todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje é noite de milagres. Eu acho que ninguém acredita. Aleluia. Você que veio buscar o seu milagre, querido, você tinha que estar flutuando hoje para receber o que Deus tem para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, preciso ser breve. Então eu queria que os irmãos colocassem para nós o versículo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo de número 8. Aleluia. Quero que você gere expectativa no seu coração, querido. Eu gosto de falar essa frase. Um pastor que a gente andou junto, ele falava sempre isso. Porque geralmente quando nós, queridos, queremos algo, nós geramos expectativa. Dentro de nós acende uma chama e um desejo de querer receber algo. Então que você possa gerar expectativa hoje. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei se você está precisando de um milagre, de uma cura. Hoje é o dia, porque o Deus que cura está nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler. Está escrito assim: em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença, e que nunca havia andado. E ouvia Paulo falar. Paulo fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Coloca o 10. Disse em alta voz: levanta-te e fica em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te damos graça nessa noite. Senhor, o Senhor é o dono de todas as coisas. Por isso nessa noite eu quero te pedir, Senhor, o Senhor que tem o controle de todas as coisas, o Senhor tem o controle do culto. Tudo o que acontecer aqui, Senhor, temos certeza que será realizado através das suas mãos. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, toma o controle do culto, Senhor. E tudo quanto nós fizermos aqui será para glorificar e exaltar o seu nome. Eu peço isso, Pai, para que o teu nome seja engrandecido nessa noite. Tenho certeza, Pai, que pessoas que adentraram, Senhor, esse templo de oração, eles vieram, Pai, porque eles estão necessitando de algo. Talvez, Pai, eles estão precisando de um milagre. Talvez eles estão precisando de uma cura. Hoje, Pai, é o momento onde o milagre irá acontecer, onde, Senhor, pessoas vão sair daqui restauradas. Eu tenho certeza, porque o Deus que realiza todos os milagres está nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Pode ficar à vontade, se assente. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo estava ministrando a palavra de Deus, uma palavra de cura. E quando Paulo ele olhou para aquele aleijado, aquele homem que desde da sua nascença ele não andava, porque tinha os seus pés coxos. Mas aquele homem, pela ministração do apóstolo, dentro dele foi se acendendo uma chama de fé tão grande, que quando Paulo bateu os olhos nele, Paulo entendeu que a fé que ele estava naquele momento era a fé suficiente para que ele pudesse ser curado. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas você tem que gerar essa fé. Você tem que gerar essa fé dentro de você. Não é o Vanderlei que está aqui em cima, não é os pastores que vão orar por você daqui a pouco, que vão trazer o milagre sobre a sua vida, mas é você que tem que buscar isso dentro de você, a fé suficiente para que o milagre possa acontecer. Nós estamos na campanha e hoje nós vamos falar sobre Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas para nós falarmos sobre Jeová Rafá, nós temos que voltar um pouco ao início da história. Quando apareceu esse nome, quando apareceu essa fala de Deus dizendo: eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te sara.
A história começa no Egito, quando o povo ainda era escravo. E como nós sabemos, queridos, que escravidão não é brincadeira. Escravidão, querido, não é como nós vivemos hoje. Nós não entendemos nada de escravidão. O povo era um povo que sofria, era um povo que era açoitado, era um povo que tinha as suas residências, um lugar precário. Eu ando, querido, por aí o dia todo, entro em favela. E talvez você pode até conhecer algumas favelas. E muitas vezes nós olhamos para as favelas e falamos: o governo não dá nem aí para as favelas, não existe saneamento básico, o negócio não é legal. Queridos, as favelas de hoje é lugar maravilhoso perante o lugar onde os hebreus moravam naquela época no Egito. Um lugar propício à doença, um lugar propício à enfermidade. Fora os açoites, fora, querido, que eles eram levado para trabalho escravo. E a Bíblia diz que muitas das vezes, quando o faraó ficou nervoso, ele mandou tirar ainda algumas coisas e cobrou mais na produção. Eles viviam um povo sofrido, eles eram um povo que não tinha muitas coisas como nós temos hoje. Quando Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu quero que tire esse povo daqui. Eu fico imaginando, querido, aquele povo, os homens principalmente, com cicatrizes, com feridas de levar chibatada daqueles soldados. Talvez até desnutrido, talvez fraco, mas eles tinham que sair daquele lugar. E eles tinham que ter força, porque eles iam adentrar a um deserto, lugar onde vocês sabem que a temperatura não é normal igual a nossa aqui. E eles tinham que caminhar, eles não tinham meio de locomoção como temos agora. Então eles tinham que ser um povo que eles tinham que estar saudável. Então ali começou Deus trabalhando na vida daqueles homens. E eu posso ver Deus curando aqueles homens. Eu posso ver Deus restaurando as feridas. Eu posso ver Deus sarando as enfermidades. Eu posso ver Deus curando as crianças. Querido, a fraqueza, Deus tirando de cada ser, cada hebreu, cada criança daquele povo, para atravessar o Mar Vermelho. Moisés tira aquele povo daquele lugar. Eles andam por 3 dias, chegam num lugar chamado Mara. Já não tinha água, porque a água que eles tinham trazido do Egito já tinha acabado. Era uma multidão de pessoas, de torno de 4 milhões de pessoas. Uma cidade de Curitiba, eu não sei quantos tem em Curitiba, mas é em torno disso. Veja a quantidade de pessoas, queridos. Chegou nesse lugar chamado Mara, lá encontraram água, mas a água era amarga, não era boa para se beber. Alguém já tomou água de mar? Não é bom? Então era mais ou menos desse jeito. Aí Deus chega para Moisés, o povo começa a cobrar Moisés. Moisés chega para Deus e fala: Senhor, o que eu faço? Deus direciona Moisés a um arbusto. Moisés toca na água, e a Bíblia diz que a água ficou pura, cristalina, água boa de se tomar. Aí vem a primeira ordenança de Deus para o povo. E Deus começa a falar com o povo através de Moisés: se vocês me obedecerem, se ouvirem a minha voz e me obedecerem, tudo quanto as minhas ordenanças para vocês, tudo aquilo quanto foi lançado no Egito, jamais chegará à tenda de cada um de vocês. Porque eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara. Deus ali estava mostrando para eles: olha, vocês vão andar no deserto, não vai haver enfermidade, não vai haver problema algum, porque eu estarei com cada um de vocês, se vocês me obedecerem. E a Bíblia diz que esse povo desobedeceu a Deus, mas mesmo assim Deus não o deixou, porque a história conta que por 40 anos esse povo andou no deserto, onde não houve enfermidade, onde não houve nada daquilo que tinha no Egito, não veio com eles, porque o Jeová Rafá estava no meio deles. Aí esse povo entra, queridos, agora eles adentram a terra de Canaã. Deus já não está mais na nuvem e nem na coluna de fogo. Poucos milagres nós vemos através dos profetas. Somente Elias e Eliseu realizou milagres na antiga aliança. Mas a unção de Jeová Rafá estava no meio deles. Aonde nós vamos ver de novo a unção de Jeová Rafá se manifestando? Através do nosso Senhor Jesus. E ele começa o seu ministério transformando água em vinho,
Depois ele começa a curar cego, coxo. Todas as pessoas que vinham a Jesus, ele curava, porque a própria encarnação de Jeová Rafá estava sobre o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei o que você veio pedir, eu não sei o que você veio fazer hoje. Eu tenho certeza que você não veio aqui por acaso, você não saiu da sua casa para fazer um passeio na igreja. Você veio aqui porque você está em busca de algo. Aleluia. Você só saiu da sua casa para vir aqui hoje porque talvez você não tenha doença, mas você está pedindo para alguém. Aleluia. Esse é o momento de você colocar na presença do Senhor Jesus. Porque todos aqueles que chegaram a Jesus, Jesus não o dispensou sem trazer uma cura, sem trazer uma libertação. E esse mesmo Jesus que estava lá em Israel aqueles dias, hoje ele está passeando no meio da igreja, dizendo que todos que vierem a mim, não sairá daqui sem a resposta que ele veio buscar. Aleluia. Jesus, depois que veio de uma terra chamada Gadara, ele chega à praia e uma multidão de pessoas está à espera dele. Naquele momento que ele coloca o pé na areia, as pessoas começam a rodear com muitas pessoas doentes. Mas no momento que ele começa a andar, a Bíblia diz que aparece um homem chamado Jairo. Um homem que não era qualquer pessoa. A Bíblia diz que ele era um sacerdote, um príncipe da sinagoga local. Esse homem chega e ele vem até Jesus. O interessante é que a história fala que uma multidão de pessoas estava em volta de Jesus. Como esse homem chegou e foi chegando até Jesus. Porque ele não era qualquer pessoa. Eu começo a imaginar com a minha mente, quando Jairo aparece, as pessoas se abrindo para que Jairo chegue aos pés do Senhor Jesus. E aqui vai, querido, para você que veio buscar o seu milagre nessa noite. A primeira, como você vai conseguir o seu milagre? Presta muita atenção, porque Jairo ensina como você receber o seu milagre nessa noite. A Bíblia diz que Jairo chega aos pés de Jesus. E quando ele chega aos pés de Jesus, Jairo se prostra aos pés de Jesus e diz: Mestre, a minha filha está doente. Vá até a minha casa e coloca as mãos sobre ela, para que ela continue vivendo. Naquele momento Jairo mostra para nós que a unção de Deus, a unção de Jeová Rafá estava sobre Jesus. Jairo era uma pessoa experiente, conhecia desde do Pentateuco, a Torá e todos os profetas. Ele conhecia, porque ele era um sacerdote, ele era um conhecedor da palavra. Naquele momento ele estava reconhecendo que aquela palavra que está escrito lá em Êxodo, capítulo de número 15, versículo 26, estava manifestado no nosso Senhor Jesus. Então ele reconhece a autoridade, por isso que ele se prostra na presença do Senhor. Você quer receber o seu milagre? Reconheça que só Jesus pode trazer sobre você o que você está buscando. Primeiro nós temos que reconhecer essa autoridade. Primeiro nós temos que entender que é Jesus. Não existe outro que pode realizar milagre em nossa vida, se não for o nosso Senhor Jesus. Jairo se levanta. Jesus diz: vamos até a sua casa. E a multidão continuou acompanhando. Mas em determinado momento, queridos, a Bíblia diz que uma mulher que por 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. E eu começo a imaginar, querido, a fraqueza dessa mulher, todo o trabalho que ela teve para vir até Jesus, a fé que ela exerceu para vir até Jesus, como ela acreditou que se ela chegasse a Jesus ela seria curada. E a Bíblia diz, queridos, que ela conseguiu tocar na orla do nosso Senhor Jesus. Eu começo a imaginar com a minha mente, eu quero que você imagine, se você puder fechar o olho e comece a imaginar, querido. Existia uma multidão em volta de Jesus, fora Jairo e os seus homens que estavam com ele, fora os discípulos que estavam em volta do Senhor Jesus, protegendo para que a multidão não o tocasse.
Mas essa mulher fraca, 12 anos com fluxo de sangue, desnutrida, queridos, ela conseguiu passar por toda aquela multidão e chegar até Jesus e tocar na orla da roupa do mestre. Aqui nós aprendemos algo para receber milagre de Deus. Essa mulher não desistiu. Essa mulher, ela acreditou. Essa mulher, ela foi persistente. E ela disse para ela mesma: eu irei tocar a orla da roupa do mestre e serei curada. Primeiro, você tem que reconhecer a autoridade que está no nome de Jesus. Segundo, você tem que persistir até o fim. E não desistir daquilo que você tem buscado. Você quer ver o milagre acontecer na tua vida? Você quer ser vencedor, querido? Não desista dos teus sonhos. Não desista do que você tem buscado. Eu não sei se você está orando por pessoas. Eu não sei se você está orando por cura. Mas não desista, porque a primeira coisa que vão fazer com você é tentar parar você. Mas você tem que vencer todos os obstáculos que vai se colocar na frente no seu caminho. Seja persistente até você conseguir o milagre que você está buscando. A mulher toca em Jesus. Jesus diz: olha, algo saiu de mim, virtude. A unção de Jeová Rafá saiu de mim. Alguém foi curado aqui. Os discípulos tentam persuadir Jesus dizendo: não, ninguém te tocou, Senhor. Ele disse: não, tocaram em mim, porque eu sei que tocaram em mim. Aquela mulher se prostra aos pés do Senhor Jesus. Jesus pega ela pela mão, levanta: filha, você foi curada. A tua fé te salvou. Aleluia. Naquele momento chega alguns homens de Jairo e fala para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Não incomode o mestre. Aquela fé que estava em Jairo, querido, que antes ele reconheceu Jesus se prostrando aos pés do nosso Senhor. A fé que ele viu o milagre acontecer na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Ela começou a sair de Jairo. E Jesus olha para Jairo e vê que a fé estava diminuindo. Jesus chega para Jairo e fala: Jairo, somente creia, Jairo. Não desista da sua fé. Somente creia. Aleluia. Vai levantar pessoas para parar você. Vai levantar circunstância para parar você. Vai levantar palavras para tentar tirar a sua fé. Aleluia. Mas Jesus está dizendo aqui: somente creia. Somente creia. Não desista daquilo que você tem buscado. Não desista. Aleluia. Você foi chamado para ser vencedor, querido. Você foi chamado para ser vencedor. Lembre-se que o Senhor, a quem você se prostra, a quem você dobra como Jairo fez e reconhece, é o Criador de todas as coisas. E sobre as suas mãos está todo o poder. Todo o poder, você tem que crer nessa palavra. Aleluia. Um dia Jesus desce de um monte, chamado Monte da Transfiguração. Lá embaixo estão os discípulos. E os discípulos estavam tentando expulsar um espírito imundo de uma criança. E eles tentaram de todas as formas e não conseguiram. Quando Jesus desce do monte, vê todo aquele rebuliço no pé do monte. E os discípulos correm para Jesus e falam: mestre, não conseguimos expulsar o espírito imundo daquela criança. Jesus fica indignado com aquilo. E ele lança uma frase, ele fala assim: até quando eu estarei convosco? Sabe o que Deus está falando para você hoje? Ele está dizendo assim: ei,
Eu fiz muitas coisas na terra, mas vocês farão coisas maiores que eu fiz. Você consegue imaginar essa palavra do mestre dizendo para nós, meros mortais, que nós faríamos coisas maiores do que ele fez na terra? Mas esse poder foi dado a vocês. Esse poder foi dado a vocês para realizar milagres na terra. Só não acontece porque muitas das vezes dentro do nosso coração tem uma palavra, uma pequena palavra chamada incredulidade. Não acreditamos. Aleluia. Me recordo no casamento de uma moça que aqui está. Nós tínhamos que fazer um vestido para Cleide. E eu recordo que a gente estava em deslocamento até a costureira. E ela falou para mim, Vanderlei, eu não estou aguentando a dor na cabeça. Eu falei para ela, vamos orar agora e expulsar essa dor de cabeça. Queridos, eu falei uma palavra simples. Falei, em nome de Jesus, nós temos que realizar esse trabalho. Então, em nome de Jesus, eu estou falando com a enfermidade, o problema que está causando essa dor de cabeça. Saia, em nome de Jesus. E nós fomos até a casa da costureira lá. Depois de algum tempo eu cheguei para ela e falei assim, cadê a dor de cabeça? E ela disse, desapareceu. Querido, não precisamos fazer coisas extraordinárias, plantar bananeira e tudo mais, não. Mas basta nós termos fé que as coisas acontecem. Aleluia. Queridos, perto do ano de 2008, 2009, eu fui chamado, querido, fui convidado por um amigo para participar de uma igreja. Era um culto de domingo. E eu e a Cleide estavam indo na igreja e eu estava totalmente longe. Eu falei, não, eu vou. Fui nesse culto, querido, a palavra foi tão poderosa. A missionária que estava lá falou tanto, Deus falou tanto comigo através daquela palavra que eu falei para ela assim. Eu falei para a Cleide, na verdade, nós temos que ir para essa igreja. Mas a minha esposa, queridos, ela era da Deus e Amor, nós éramos da Deus e Amor. Então quando nós olhávamos para esse tipo de igreja, nós tínhamos um certo receio. Mas a Cleide aceitou e nós fomos para essa igreja. Querido, foi uma coisa tão extraordinária, essa igreja era maravilhosa, tinha jovem, que nem tem aqui. Os cultos eram sensacional, querido, o Espírito Santo descia nos cultos. Muitas das vezes o pastor tinha que parar de pregar, porque a unção descia. E a igreja virava um fogo só. Veio tantos jovens para a igreja naquela época. Tinha culto de domingo que ficava gente para fora. A igreja era pequena, não era tão grande igual essa. E no meio daquele jovem tinha uma menina chamada Ana Carolina. A Ana Carolina, queridos, era uma menina diferente. A Ana Carolina, queridos, era uma menina tão cheia do Espírito Santo de Deus, que quando o culto estava monótono, parece que não fluía, parece que tinha algo que estava travando a mensagem. O Espírito Santo descia e pegava ela sempre sentava nos primeiros bancos. O Espírito Santo descia e pegava ela começava a orar, e ela começava a falar em línguas, e os jovens que estavam em volta dela também eram tomados pelo Espírito Santo de Deus, e chegava um momento que o pastor desistia de pregar a palavra, porque o culto virava um fogo só. A Ana se intitulava intercessora do pastor Pedro na época. Lutava muitas vezes nas madrugadas, intercedendo pelo ministério do pastor daquela igreja. Mas no ano de 2013, ela teve que fazer uma cirurgia. Por causa de um problema, um acidente que ela teve. Que ela foi mexer com fogo, ela estava com uma blusa que tinha um desenho na frente. E ela tinha 5 anos de idade. E aquele fogo pegou na blusinha, queimou nessas partes dela. Então ela estava fazendo esse tipo de cirurgia. E no dia 4 de abril, ela foi enviada para mais um processo, para retirar essa pele, no hospital evangélico aqui em Curitiba. O cara que faz anestesia, ele fez anestesia e saiu da sala.
E o cirurgião veio para fazer a cirurgia. Só que geralmente a anestesia era feita geral, e aquele dia ele fez uma anestesia que acho que pega do corpo para baixo, daqui da barriga para baixo, mais ou menos, né? E na hora, querido, que o cirurgião começou a retirar aquela pele, o cirurgião contou para os familiares que ela sentiu muita dor, ela se contorcia, mas ele não sabia por causa daquilo. E ela teve uma parada cardiorrespiratória. Faltou oxigênio no cérebro. Quando o cirurgião percebeu aquilo, ele tentou reanimá-la e mandou para a UTI. E dali começou um processo muito grande. O processo, querido, de tentar reanimá-la. Os familiares me disseram que por 7 dias, ele passava todos os dias de manhã tentando falar com a Ana, mas ela não movia nada. E dentro desse processo, querido, quando o pastor Pedro descobriu que tinha acontecido esse acidente, nós entramos numa campanha de oração de 7 dias. Nós levantávamos de manhã em casa, 5 horas da manhã, para estar 5:30 da manhã na igreja. A igreja enchia de jovens e pessoas orando pela Ana. Durante 7 dias nós oramos, antes de ir ao trabalho, e os jovens antes de ir para a escola, para que Deus trouxesse essa menina de volta. Ela ficou por 7 dias na UTI. No 8º dia, o cirurgião passou e disse que ela mexeu o olho. Foi uma festa, porque ela estava saindo do coma. Deus estava agindo na vida dessa menina. Ela saiu agora da UTI, foi para o quarto, com aqueles aparelhos, porque ela estava respirando por aparelhos mecânicos. E ali foi, querido, muito processo, muitos dias, em torno de 47 dias mais ou menos ela ficou. Atraiu uma bactéria no hospital, que ainda dificultou muito mais as coisas. Os médicos que davam o diagnóstico diziam que se ela saísse do hospital, ela ia ficar vegetando. Os familiares me disseram que o próprio irmão dela já estava querendo preparar a família para o que poderia vir a acontecer. Mas a Ana saiu, queridos. A Ana saiu. E houve um processo muito grande de muitos anos, amados, onde terapias, fisioterapia, muitas terapias foram feitas, terapia que feita a cavalo, eu não sei bem o nome daquela terapia. A Ana fez. E muitos anos, queridos, foi passando para se cumprir uma palavra dita pela missionária Maria Aparecida. A mãe da Ana aguentou tudo isso porque tinha homens e mulheres de Deus trazendo palavras e relembrando ela das promessas que Deus tinha feito para Ana. É dolorido, queridos, saber que um filho com tantas promessas, agora naquele estado, mas Deus é fiel. Lembre-se, Deus é fiel, e se há promessa na sua vida, antes que se cumpra, aleluia, nada de mal vai acontecer. Pode levantar o que se levantar na sua vida, no seu caminho, mas se há promessa na tua história, querido, vai acontecer, não importa a circunstância. 8 anos, querido, se passaram. 8 anos se passaram entre terapia. A Ana tinha uma irmã, tem uma irmã guerreira que esteve com ela todos os dias, levava ela para lá e para cá. Levava para os médicos, nas terapias. Queridos, como é bom ter pessoas do nosso lado. Não ande só, amados. Não ande sozinho. A Bíblia diz que é melhor andar em 2 que um só. Não ande sozinho. Se nós não tivermos pessoas ao nosso redor andando conosco, nós não venceremos.
nós não venceremos, amados. A Ana começou a trazer alguns borbulhos, foi falando, mas ela não conseguia pronunciar nada. Ela não conseguia andar. Ela tinha que andar sempre junto de alguém. O primeiro banho que ela tomou no hospital, que ela tomou lá não no leito, a sua irmã conseguiu tirar ela da cama, levar ela andando. Ela foi fraca, mas ela foi até o banheiro para tomar banho. Pouco a pouco ela foi vencendo, querido, tudo aquilo que tinha acontecido naqueles minutos. Eu conversei com a Débora, a irmã dela, ela disse que a Ana ficou, os médicos disseram que ela ficou 5 minutos sem respiração. Ninguém aguenta 1 minuto, querido, imagina 5 minutos. 8 anos depois, queridos, a família estava na praia e por um momento, algo que ia acontecer, a Ana falou de novo. E daquele dia em diante, ela voltou a falar. Aleluia. Você crê em milagres? Você crê que Deus pode fazer isso? Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês de tudo o que aconteceu com essa menina durante esse processo.
Aleluia. E para mostrar para vocês que tudo isso que eu contei para vocês não é mentira, a Ana está aqui hoje e ela vai dançar em gratidão ao nosso Deus. Amém?